Nação rubro-negra, pode parar tudo o que você está fazendo, porque o que eu vou revelar agora é algo absurdo, monumental e que prova que o mundo inteiro está de olho no que está acontecendo no Ninho do Urubu. A bomba que está atravessando o Oceano Atlântico e explodindo aqui no Rio de Janeiro é o recado visceral e surpreendente que o Coque, capitão e lenda viva do Atlético de Madrid, mandou diretamente para o nosso comandante Filipe Luís. O mundo do futebol está em choque com a velocidade com que o nosso técnico se tornou uma potência global. O Coque não segurou as palavras e disse que está absurdamente orgulhoso, mas soltou uma frase que vai deixar todo flamenguista com o coração na mão. Ele já está prevendo o Filipe Luís comandando o gigante espanhol no futuro. Isso é histórico, nação. Estamos falando de reconhecimento em nível Champions League para o cara que está revolucionando o Mengão. Vamos analisar cada vírgula desse elogio, porque isso não é pouca coisa. O Coque dividiu o vestiário com o Filipe em mais de 270 partidas. Eles ganharam a Europa League juntos. Eles foram guerreiros sob o comando do Simeone. E o Coque foi muito claro. Estou muito feliz pelo profissional, pelo cara que eu gosto muito. Desejo que ele fique muitos anos no Flamengo, mas quem sabe um dia ele esteja aqui no Atlético. Presta atenção na magnitude disso. O Filipe Luís mal começou a carreira e os maiores clubes da Europa já estão começando a cobiçar o nosso tesouro. Isso é o que eu chamo de patamar Filipe Luís. O cara chegou, venceu uma Copa do Brasil logo de cara e em 2025 fez aquilo que ninguém acreditava. 6 taças em um único ano. 6. Brasileirão, Libertadores, o cara simplesmente trucidou os adversários. E agora o mundo está aplaudindo de pé. Mas vamos fazer um padding profundo aqui, porque o momento é de turbulência e a gente precisa ser visceral. Por que o Coque está falando isso agora? Porque ele sabe que o Filipe é diferente. O Filipe não é um treinador comum, ele é um estudioso, um obsessivo pela vitória. A gente lembra de tantos técnicos que passaram pelo Flamengo e não aguentaram o peso da pressão, que se esconderam atrás de desculpas esfarrapadas. Mas o Filipe não, ele assumiu o manto e colocou o Flamengo no topo do continente de novo. Essa conexão com o Atlético de Madrid só mostra que o Flamengo é a vitrine máxima. Quando o Coque diz que ficou surpreso com o sucesso, ele está falando o que muita gente pensou, que o Filipe precisaria de anos para se adaptar. Mas no Flamengo, o tempo é outro. No Flamengo, a glória para ontem. Nação, imagina a cabeça dos jogadores agora, vendo o capitão do Atlético de Madrid dizer que o chefe dele está cotado para a Europa. Isso tem que ser um combustível monumental para quinta-feira. A gente está passando por uma fase de oscilação, sim. O time parece que perdeu um pouco daquela fluidez assassina de 2025. Mas ter o reconhecimento de um cara como o Coque é para mostrar que o trabalho é de elite. O Filipe deu 2 assistências para o Coque quando eles jogavam juntos. Ele sempre foi o cérebro em campo. E agora ele é o cérebro no banco de reservas. A gente não pode deixar essa turbulência apagar o brilho de um trabalho que foi, até aqui, histórico. Se o Coque quer o Filipe lá um dia, é porque o que ele está fazendo aqui é nível mundial. Vamos comparar com o passado para vocês entenderem a grandeza. Lembram do Jorge Jesus? O mistério, a mística. O Filipe Luís está construindo algo tão grande quanto, mas com uma identificação só quem foi ídolo no gramado pode ter. O Filipe é um de nós, e esse reconhecimento internacional é um tapa nas caras dos críticos que dizem que ele ainda está aprendendo. Aprendendo? O cara ganhou 6 títulos em um ano. Isso não é aprendizado, isso é doutrinação. O Flamengo hoje é respeitado na Espanha, na Alemanha, na Inglaterra, porque o Filipe Luís está no comando. O Coque disse que sempre se encontra com ele quando ele vai para Madrid. Essa troca de experiência com o alto escalão do futebol europeu é o que mantém o Flamengo na vanguarda. Nação, pare e pensa na magnitude desse fato. O Atlético de Madrid não é qualquer time, é uma das potências da La Liga. E o Coque não é qualquer jogador, é o cara que respira a história daquele clube. Quando ele fala que o Filipe Luís um dia vai estar lá, ele está dando um certificado de elite para o trabalho que está sendo feito aqui no Ninho do Urubu. Isso mostra que o Flamengo, em 2026, atingiu um nível de gestão e competência técnica que faz a Europa olhar para nós com respeito e, por que não dizer, com uma pitada de inveja.
A gente não está mais apenas importando o jogador da Europa no fim da carreira. A gente está exportando o modelo de jogo. O Filipe Luís é o arquiteto dessa mentalidade. Ele pegou tudo que aprendeu com Simeone, com Mourinho, com os maiores do mundo e colocou o DNA rubro-negro por cima. Esse intercâmbio de admiração entre o capitão do Atlético e o nosso treinador prova que a turbulência atual é minúscula perto do projeto monumental que está em curso. A gente não pode cair na pilha da imprensa que quer ver o circo pegar fogo. Se o mundo está aplaudindo o Filipe, por que a gente iria duvidar? O que está em jogo na quinta-feira é muito mais que título, é a confirmação de que o Flamengo do Filipe Luís é um projeto de domínio global. Quem tem Filipe Luís tem o futuro, e quem tem a nação tem o mundo. Eu pergunto para vocês têm medo da Europa levar o nosso comandante? Porque eu tenho. Um cara com essa capacidade tática e essa gestão de grupo é raridade. O Flamengo é gigantesco, é monumental, mas a sedução de um Atlético de Madrid é real. O Koch foi muito feliz em desejar que ele fique muitos anos aqui, porque ele sabe que o Flamengo é o lugar onde o Filipe pode ser rei. Mas esse alerta que vem lá de Madrid tem que servir para a diretoria abrir o olho e valorizar cada segundo desse trabalho. A gente está falando de um profissional que em 2025 não deixou sobrar nada para ninguém. Foi um atropelo histórico no Brasileirão e uma Libertadores conquistada com a maior autoridade que eu já vi. A turbulência de agora é só um teste para os fortes. O Filipe já passou por tudo no futebol. Ele sabe que a pressão no Flamengo é um vulcão constante. E ter um irmão de campo como o Koch dando esse suporte público é fundamental. Mostra que o caráter do Filipe é inabalável. O cara é respeitado no mundo inteiro. Quem é o treinador no Brasil hoje que recebe um recado desses do capitão do Atlético de Madrid? Ninguém. Só o nosso Filipe, porque o Flamengo é outro patamar e o Filipe é o arquiteto desse novo momento. A gente precisa recuperar a sinergia, sim, mas com a convicção de que temos um dos melhores técnicos do mundo sentado no nosso banco. Nação, o recado é claro. O Filipe Luís é patrimônio do Flamengo. O Koch pode até sonhar com ele lá, mas por enquanto o Filipe é nosso. Ele é o cara que vai nos conduzir para mais um título na quinta-feira. Ele é o cara que sabe o que é sofrer na Argentina e sabe o que é vencer no Maracanã lotado. Essa ligação com o Atlético só aumenta o nosso orgulho. O Flamengo não é só um time, é uma instituição que exporta excelência. E o Filipe é a personificação disso. Vamos valorizar, vamos apoiar, porque o que estamos vivendo é algo que vamos contar para os nossos netos. O ano de 2025 foi só o começo. 2026 ainda tem muita história para escrever e o Filipe é o protagonista. Conclusão: o volante Koch, capitão do Atlético de Madrid, rasgou elogios ao técnico Filipe Luís, destacando o orgulho pelo seu sucesso no Flamengo e o desejo de vê-lo comandando o time espanhol no futuro. Após um ano de 2025 histórico, com 6 títulos conquistados, Filipe Luís vive seu primeiro momento de turbulência em 2026, mas segue respaldado por sua trajetória monumental e pelo reconhecimento internacional que colocou o Flamengo novamente no centro das atenções do futebol mundial. E aí, nação, você está preparado para ver o Filipe Luís sair um dia para a Europa? Ou acha que ele tem que ser o nosso Ferguson e ficar 20 anos na Gávea? O que você achou desse recado do Koch? É motivo de orgulho ou de preocupação? Comenta aqui embaixo com toda a sua visceralidade, porque o seu comentário é o combustível do Mengão. E não esquece, se você quer as notícias mais impactantes, verídicas e diárias do nosso Flamengo, se inscreva agora, ativa o sininho e vem com a gente, porque o Flamengo é gigante e o mundo todo tá vendo. Tamo junto e vamos Flamengo!